Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da estequiometria, os cálculos estequiométricos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reagente em excesso e reagente limitante e também como realizar cálculos em reações que ocorrem em várias etapas. Então acompanha aí pessoal! Pessoal, para a gente entender um pouquinho sobre o que é reagente em excesso e reagente limitante, vamos fazer um exercício aqui, uma questão. A questão diz o seguinte: considere a reação. Você tem o hidróxido de sódio reagindo com ácido clorídrico, está produzindo cloreto de sódio e água. Então, a reação ácido-base, ok? E aí fala assim, olha, foram usados 73 gramas de HCl e 20 gramas de NaOH. Qual a massa de NaCl produzido? Então está envolvendo, ele deu a massa, né, do NaOH, deu a massa do HCl e está pedindo quanto de NaCl que é formado como produto, né? Na aula anterior a gente viu alguns exercícios mais simples que envolvem apenas um reagente, um produto ou dois reagentes, é mais fácil. Agora aqui foram dadas as massas dos dois reagentes. E aí, o que pode acontecer ali? Pode ser que esses dois reagentes vão reagir completamente, formando o produto. Pode ser que um reagente esteja em excesso, ele vai sobrar no final. E aí o outro reagente é chamado limitante, porque ele acaba, ok? Num determinado momento, e o outro reagente ainda tem uma quantidade dele. Então esse reagente que acaba, e aí a reação cessa por causa que ele acaba, né? É chamado de reagente limitante. E aquele reagente que sobra ao final da reação é chamado de reagente em excesso. Eu vou mostrar para vocês em dois exemplos aqui. Aqui a gente tem um primeiro exemplo, depois eu vou fazer mais um exemplo onde eu vou discutir como determinar o reagente excesso, reagente limitante, os passos que a gente segue para resolver esse tipo de exercício. Então vamos lá? Bom, assim como na última aula eu falei para vocês o seguinte, primeira coisa é fazer o balanceamento da equação. Então vamos ver. Olha, aqui eu tenho um sódio, né? Começa pelo metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio, macho. Tem um sódio. Cloro tem 1 e 1, então também está balanceado. Hidrogênio tem 2, aqui tem 2. Oxigênio tem 1 e aqui tem 1. Ou seja, a reação, né, a equação química ali já está balanceada. Beleza, um trabalho a menos. Então a proporção é de 1 para 1. Quando não tem nada aqui, pessoal, quer dizer que é 1. Para cada 1 mol de hidróxido de sódio que reage, eu preciso de 1 mol de ácido clorídrico. Eu formo 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água. A proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, as quantidades que reagem de hidróxido de sódio e de HCl são iguais, ok? Porque a proporção é a mesma, o coeficiente é o mesmo. Esses coeficientes mostram para a gente a proporção com que as substâncias reagem. E substâncias, né? Aqui, reagentes que têm o mesmo coeficiente, eles reagem nas mesmas quantidades, ok? Então, o que a gente faz agora? Bom, a gente vai passar essas quantidades que estão em grama para mol. Então vamos calcular? Bom, pessoal, para isso a gente precisa da massa molar, ou seja, da massa de 1 mol dessas substâncias. Olha, o hidróxido de sódio, somando a massa do sódio, que é 23, do oxigênio 16 e do hidrogênio 1, vai dar 40. Então eu posso escrever o seguinte: 1 mol de NaOH equivale a 40 gramas. Quantos mols que eu tenho, hein? Qual a quantidade que a gente tem do NaOH? 20 gramas. Daí, fazendo a conta aqui, né? Se a gente tem a metade, então a gente vai ter meio mol. Bom, pessoal, então a quantidade de hidróxido de sódio que eu tenho é de meio mol. Vamos fazer o mesmo cálculo para o HCl. Então vamos lá aqui, ó. 1 mol de HCl, aí o que a gente faz? Soma a massa do cloro com a do hidrogênio. 35,5 com mais 1, 36,5. Então, 1 mol equivale a 36,5 gramas, 1 mol de HCl. Quantos mols que eu vou ter? Em quanto? 73. 73 gramas. Então, X aqui, olha, vai ser 73 dividido por 36,5.
Então, o X aqui vai ser igual a 2 mol. Bom, pessoal, então, na minha questão, né, ele fala o seguinte, as quantidades que reagem aqui são o seguinte, eu tenho meio mol do hidróxido de sódio, as quantidades iniciais, né, eu tenho meio mol do hidróxido de sódio e 2 mol do HCl, ok? Bom, o que a gente pode fazer com isso? Nós podemos determinar agora quanto que vai reagir. Se eles têm que reagir nas mesmas quantidades, olha, veja bem, se a proporção é de 1 para 1, se o coeficiente é o mesmo, quer dizer que eles reagem na mesma quantidade. Então, o máximo que vai poder reagir de cada um é meio mol, né? Porque aqui, ó, se o hidróxido de sódio reagir todo, ele reagir meio mol, quanto que eu vou precisar do HCl? Meio mol também, porque a proporção é a mesma, né? O coeficiente é o mesmo. Então, o máximo que vai poder reagir do hidróxido de sódio é meio mol, porque eu só tenho meio mol. E aí, quanto que reage do HCl? Meio mol também. E aí, reagindo meio mol desse com meio mol desse, o que acontece? O hidróxido de sódio acaba, não vai sobrar mais hidróxido de sódio. E o HCl ainda vai sobrar quanto? Se eu tenho 2 mol, reage meio, ainda vai sobrar 1,5. Então, o HCl, nesse caso, é o meu reagente em excesso, porque ainda vai sobrar dele. E o hidróxido de sódio é o meu reagente limitante. Por quê? A reação cessa porque ele acabou. Se eu tivesse mais hidróxido de sódio, por exemplo, se eu tivesse 1 mol, então reagiria 1 mol de cada um, ok? Mas eu tenho só meio. Então, o hidróxido de sódio ele acaba limitando a minha reação. Então, o reagente limitante é sempre aquele que reage completamente e o reagente em excesso é aquele que ainda sobra uma quantidade sem reagir. Por que ainda sobra? Porque não tem mais do outro para reagir com ele, ok? Que é o caso aqui, quando reage meio mol do hidróxido de sódio com meio mol do HCl, o hidróxido de sódio é completamente consumido e ainda sobram 1,5 mol do HCl, beleza? Bom, e aí como que eu vou descobrir quanto que forma aqui do NaCl? Bom, eu posso calcular, por exemplo, a partir do hidróxido de sódio. Calcula a partir do limitante, é mais fácil, né? Olha, se quando reage 1 mol de hidróxido de sódio forma 1 mol do cloreto de sódio, se reage o meio, a gente viu que ele vai reagir meio, né? Quanto que vai formar? Meio mol de NaCl. Então, a quantidade que forma aqui, ó, do NaCl é meio mol. Por quê? A proporção dele aqui com hidróxido de sódio é de 1 para 1. Se reage ao meio, então forma meio. Posso calcular a partir do HCl? Pode, mas aí você tem que lembrar que esses 2 mol aqui não estão reagindo, está reagindo só meio, né? Então, se reage meio, forma meio. Beleza? Então, vai formar meio mol de NaCl. E aí, o que a gente faz agora? Ele está querendo saber a massa, então vamos calcular a massa. Aqui, olha, 1 mol de NaCl são quantos gramas? Bom, a gente soma 23 do sódio com 35,5 do cloro. Então, vai dar 58,5 gramas. Só que, quanto que formou? Meio mol. Então, vai formar meio mol de NaCl. Quantos gramas que vai ser isso? Então, aqui, olha, o X vai ser igual, então X vai ser igual a meio vezes 58,5. Então, vai dar 29,25 gramas de NaCl. Então, essa que seria a minha resposta. Ok, pessoal? Muito tranquilo, só raciocinar com calma. Então, nesse caso, o hidróxido de sódio é o reagente limitante, o HCl é o meu reagente em excesso, né? E aí, calcula a partir do limitante, que fica mais fácil, ok? E aí a gente viu que a massa produzida do cloreto de sódio é de 29,25 gramas. Tranquilo? Olha, vamos resolver mais um exemplo e eu vou mostrar mais uma forma de resolver esse tipo de exercício também. Então vamos lá? Bom, pessoal, bora fazer o exemplo 2 aqui, olha. A reação é a seguinte, é o hidróxido de cálcio reagindo com ácido fosfórico
produzindo fosfato de cálcio e água. Eu não coloquei o texto da questão aqui para a gente ganhar espaço aqui, olha. Então no exercício fala o seguinte, eles reagiram 231 gramas do hidróxido de cálcio com 147, né, misturaram, né, com 147 gramas do ácido fosfórico, ok? Ele quer saber qual a massa do fosfato de cálcio produzida. Tranquilo? E aí o que ele deu como dado do exercício? Ele deu a massa molar do hidróxido de cálcio, 77, a massa molar do ácido fosfórico, 98, a massa molar do fosfato de cálcio, 310. Bom, pessoal, o exemplo anterior, a proporção era 1 para 1, era mais fácil de fazer. Esse aqui também é tranquilo, só que para as informações ficarem mais organizadas, eu sugiro você fazer, né, dessa forma aqui que eu vou fazer agora, se você quiser. É uma das formas de se fazer esse exercício. Bom, eu escrevi aqui a minha equação, então a primeira coisa que eu vou fazer é o balanceamento, nunca esquecer. Começar por quem? Pelos metais, né? Então qual metal que eu tenho aqui? É o cálcio. Tenho 3 cálcios, então aqui eu preciso ter 3, ok? Beleza, depois a metal, eu iria para o fósforo. Fósforo aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então multiplico aqui por 2 para poder igualar. 2 fósforos, 2 fósforos. Depois, carbono não tem, hidrogênios. Bom, hidrogênio aqui, olha, a gente tem 2 aqui, certo? Só que está multiplicado por 3, então dá 6. E aqui a gente tem 3 multiplicado por 2, dá 6 também. 6 mais 6, 12. Então aqui, olha, eu preciso de ter 12 hidrogênios aqui no final. Para ter 12 hidrogênios, basta eu multiplicar por 6. 6 vezes 2, 12. E aí agora a gente confere o oxigênio. Bom, do lado de cá eu tenho um oxigênio, só que está multiplicado por 2, então são 2, né? Só que tem um 3 aqui, olha. Então 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 4, só que vezes 2, aí dá 8. Com mais 6, 14 oxigênios. Vamos olhar do outro lado. Do outro lado, olha, eu tenho 4 vezes 2, 8. Com mais 6, também 14 oxigênios. Então minha equação está balanceada. Ao contrário do exercício anterior, onde a proporção era 1 para 1, aqui a proporção, né, com que os reagentes reagem é de 3 para 2. Para cada 3 mol do hidróxido de cálcio que reage, eu preciso de 2 mol do ácido fosfórico. E aí aqui, ó, não tem nada, quer dizer que é 1, né? Então eu formo 1 mol do fosfato de cálcio, ok? Então, que conclusão eu posso tirar disso? Bom, a quantidade de fosfato de cálcio que forma é a metade da quantidade do ácido fosfórico que reage. De onde que eu tirei isso? Aqui, olha, o coeficiente é 2 para 1. Se o coeficiente está caindo pela metade, a quantidade que forma, então, é a metade do que reagiu desse aqui, ok? Se eu for analisar em relação ao hidróxido de cálcio, olha, a proporção é de 3 para 1. Se eu tiver 3 mol dele reagindo, eu formo 1 mol, ou seja, a terça parte, ok? Beleza. Bom, pessoal, nesse caso, um macete, algo que pode ajudar, é a construção dessa tabelinha aqui, ó, início, reage e final. Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem no início? Bom, no início a gente só tem os reagentes, ok? Qual a quantidade que eu tenho deles? Bom, eu tenho 231 gramas do hidróxido de cálcio e 147 gramas do ácido fosfórico. Só que para fazer esses cálculos aqui, ó, determinar reagente limitante, em excesso, eu preciso passar para mol, ok? Então balanceei, agora eu vou passar as quantidades que estão em gramas, né, dos reagentes para mol. Como? Fazendo aquela regrinha de 3. Então aqui, olha, vamos fazer aqui, ó. Pessoal, 1 mol do hidróxido de cálcio, CaOH2, são quantos gramas? Ele já deu, né, aqui, olha, 77 gramas. Quantos mols que eu vou ter em quanto? Bom, ele falou que no sistema tem 231 gramas, né? 231 gramas do hidróxido de cálcio. Então, 1 mol 77, quantos mols eu tenho em 231? Então, o X aqui, olha, vai ser 231 dividido por 77, então o X vai dar 3. Então, eu tenho 3 mol do
hidróxido de cálcio. Beleza? Ok. Vamos fazer o mesmo cálculo, só que agora para o segundo reagente, o ácido fosfórico. Então, vamos fazer de uma cor diferente aqui, ó, só para não misturar. 1 mol do ácido fosfórico, que é o H3PO4, são quantos gramas? O exercício já deu, ó, 98 gramas. Então, são 98 gramas. Quantos mols que eu vou ter, hein? Quanto que ele falou que tem no sistema? 147. 147 gramas. Então, o x aqui, multiplica cruzado, vai ficar 98x igual a 147. Então, x igual a 147 dividido por 98, x igual a 1,5 mol. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho as quantidades dos reagentes em mol, ok? Então, aqui, olha, a quantidade do hidróxido de sódio em mol no início, né, é 3, e do ácido fosfórico é 1,5. Você pode perguntar, se o exercício não tivesse dado a massa molar, aí você ia gastar um tempinho a mais, você teria que somar a massa de todos os elementos, olhando na tabela periódica, né, a massa de cada um. Tranquilo? Então, olha, no início aqui, olha, vamos preencher nossa tabelinha. No início, quanto que a gente tem do hidróxido de cálcio? 3. Eu tenho 3 mol dele, ok? Quanto que eu tenho do ácido fosfórico? A gente calculou aqui, olha, 1,5 mol. Quanto que a gente tem dos produtos? Não tenho nada. No início só tem reagente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar quanto que reage de cada um. E aqui, final, é o quanto que sobra no final, né? Se é que sobra, e o quanto que é formado dos outros dois. Beleza? Mas quando eu falo reage, são os reagentes que reagem. Produto não reage. Então, eu vou colocar um tracinho aqui, ó. Beleza? Bom, então vamos pensar em termos de reagente limitante. O que é o reagente limitante? É aquele que reage completamente. Então, se o hidróxido de cálcio for reagente limitante, então a gente vai fazer uma suposição aqui. Vamos ver se essa suposição está certa ou não. Se o hidróxido de cálcio é que for o limitante, então ele reagiria completamente. Beleza. Mas se reagir 3 mol dele, eu precisaria de quanto do outro? 2 mol, né? Porque é proporção de 3 para 2. Eu precisaria de 2 mol. Eu tenho 2 mol? Não, eu só tenho 1,5. Então, o hidróxido de cálcio não pode ser o limitante. Então, logo, o outro reagente que é o limitante. E por que ele é o limitante? Porque ele está limitando a minha reação. Olha, o hidróxido de cálcio, se ele fosse reagir completamente, os 3 mol, eu precisaria de 2 mol do ácido fosfórico. E eu não tenho a quantidade que eu precisaria para reagir com esses 3 mol. Então, o ácido fosfórico está limitando a minha reação, ok? Aqui, pessoal, tá meio coincidiu com o coeficiente, mas se não coincidisse, era só fazer uma regrinha de 3. Você poderia fazer assim, olha, pela equação, 3 mol desse reage com 2 mol desse. Se esse aqui reagir tal quantidade, quanto que eu precisaria do outro? Aí eu olho quanto que eu precisaria. Tenho a quantidade que eu preciso? Beleza, fechou. Então, não tenho, quer dizer que ele está limitando a reação. Ok? Então, vamos continuar aqui. Olha. Então, o hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio não é o limitante. Porque se ele fosse limitante, ele teria que reagir completamente. E para ele reagir completamente, os 3 mol, quanto que eu precisaria do outro? 2. E eu não tenho, eu só tenho 1,5. Então, eu desmancho essa suposição. Então, se não é o hidróxido de cálcio, é o ácido fosfórico que é o limitante. E se ele é o limitante, ele reage completamente. Ok? Beleza. Se ele reage completamente, né? Aqui é o tanto que eu tenho no início, aqui é o tanto que reage. Se ele é o limitante, então eu tenho que fazer o cálculo a partir dele, né? Então, é só eu fazer mais uma regrinha de 3. Então, vou apagar essa continha aqui, ó, e essa também, ok? Pode apagar? Bom, se o ácido fosfórico é o limitante, os cálculos são feitos a partir dele, pelo menos a princípio, né? Então, olha,
Pela equação, 3 mol, né, do hidróxido de cálcio reage com 2 mol de ácido fosfórico. Só que eu quero saber quantos mols desse vai reagir com 1,5 mol de H3PO4. Então, estou calculando, já fixei aqui, né, que ele vai reagir completamente, porque ele é o limitante. Quanto que eu vou precisar do outro para reagir com ele? Se você conseguir fazer de cabeça, fazer direto, beleza. Mas se você não conseguir, faz a regrinha de 3. Então, o X aqui, olha, o X aqui vai ser igual, olha, 3 vezes 1,5, então vai ficar 3 vezes 1,5 dividido por 2. Então, vai dar 2,25 mol. Daí, então, eu descobri que a quantidade do hidróxido de cálcio que reage é 2,25 mol. Ok, pessoal? Daí é o seguinte, se reage 3 mol, se no início eu tenho 3 mol, se reage 2,25, quanto que sobra sem reagir? 0,75 mol. Se no início eu tenho 1,5 mol, reage 1,5 mol, sobra nada. Só estou explorando o máximo aqui a questão, mas o exercício não pediu isso. Ele quer saber a quantidade desse cara aqui, ó. Bom, eu posso calcular a quantidade do fosfato de cálcio produzida a partir do primeiro reagente ou do segundo. Olha, posso fazer a regrinha de 3, né? Se eu tiver 3 mol, eu formo 1. Só que reagiu 2,25, então eu formo X. Ou eu posso calcular a partir do ácido fosfórico. Olha, 2 mol forma 1. 1,5 forma X. E aí eu fazendo essa regrinha de 3 vai dar 0,75. Posso fazer direto também, ó, proporção de 2 para 1. Quer dizer que o tanto que reage desse vai formar metade do outro, né? Então a quantidade desse que forma é a metade desse. É só olhar o coeficiente. Então, quanto que reagiu? 1,5. E a metade disso é quanto? 0,75. Se você não conseguir fazer direto, você pode fazer a regrinha de 3. E aí, com esse 0,75 mol, a gente acha a massa aqui produzida, ok? Mas só aproveitando, quanto de água que seria formada? Olha, eu posso calcular a quantidade de água a partir desse, né, que eu já tenho, né, a partir dos outros dois que reagiu. Tanto faz. Se for a quantidade de água formada a partir do primeiro reagente, olha, é 3 para 6. Então é o dobro, né? Então reagiu 2,25, o dobro seria quanto? 4,5 mol. Ok? Se eu quisesse calcular a partir do segundo, tem que dar o mesmo resultado, olha, é 2 para 6. Então é 3 vezes maior, né? Então, se reage 1,5, 3 vezes mais, dá 4,5. Ou eu posso calcular a partir desse aqui, ó, que eu já tenho o tanto que formou, proporção de 1 para 6. Então, a quantidade de água que forma é 6 vezes maior. Então, é 0,75 vezes 6, também dá 4,5. Se você não conseguir fazer direto, assim como eu estou fazendo, você monta a regrinha de 3. Então, por exemplo, eu quero calcular a partir desse. Se formar 1 mol desse, vai formar 6 desse. Formou 0,75 desse, então vai formar X. Monta a regrinha de 3. 1 mol está para 6, assim como 0,75 está para X. Aí você acha o valor de X. Bom, para encerrar nossa questão aqui agora, nós descobrimos que seriam formados 0,75 mol, né, dessa substância. E aí ele deu a massa molar. Então, 1 mol desse Ca3PO4, são 310 gramas. Formou quanto? 0,75 mol dele. Então, isso vai ser X. Então, X vai ser igual a 0,75 vezes 310. R$ 232,5 gramas de Ca3PO4. Então, esse é o nosso resultado.
Bom, pessoal, estequiometria é treino. Quanto mais você treinar exercício, melhor você fica, ok? Então dá um print aí. Pessoal, exemplo 3. O exemplo 3 é um pouquinho diferente. É um processo que ocorre em 3 etapas. Então você tem a primeira etapa, a segunda e a terceira. E aí ele fala o seguinte, né? Qual a massa do ácido sulfúrico obtida? Então tá aqui o ácido sulfúrico, ok? A partir de 12,8 kg de carvão com 2,5% em massa de enxofre, ok? Então, ele deu a massa, né? Deu como a gente achar a massa do enxofre que está sendo usada, e ele quer que a gente fale quanto de ácido sulfúrico vai ser produzido nessa reação. Então, primeiramente, olha, vamos ver aqui direto já quanto realmente de enxofre que a gente tem. Olha, ele falou que 2,5% em massa desse carvão corresponde ao enxofre. Então vamos lá, 12,8 quilogramas, né? Então vamos passar para gramas, 12.800 gramas corresponde ao meu 100%. Quantos gramas, né, corresponderão aos 2,5%? Então o X aqui, olha, vai ser 12.800 gramas vezes 2,5% dividido por 100%. Ok, pessoal? Então, fazendo a conta aqui, nosso resultado é de 320 gramas de enxofre. Então, na verdade, no início, né, ele tem 320 gramas de enxofre, porque esse enxofre corresponde a 2,5% da massa do carvão, beleza? Então, a gente já sabe quanto de enxofre a gente tem, ok? Então, aqui, no caso desse exercício, ele deu a massa só de um reagente. Então, não é um exercício que envolve reagente limitante em reagente em excesso. Aqui eu quero explicar para vocês um outro conceito, que é quando a gente tem reações consecutivas, né, que ocorrem em várias etapas. Então, qual que é o macete? Bom, o macete é a gente verificar se cada uma individualmente está balanceada. Normalmente, cada uma individualmente está balanceada assim, ok? O segundo macete é as substâncias que estão em equações diferentes, a gente precisa fazer com que elas estejam com o mesmo coeficiente de balanceamento. Então, por exemplo, aqui, olha, o produto da primeira etapa é o SO2 e esse produto é o reagente da segunda etapa. O coeficiente é o mesmo, é 1 e 1, beleza. Esse SO2 reage formando SO3 e esse SO3 é um produto da segunda etapa, porém é um reagente da terceira etapa. E aí é importante que os coeficientes estejam mesmos. No caso desse exercício, esses coeficientes são iguais. E se não fosse, eu multiplicaria. Por exemplo, se aqui, olha, eu tivesse 2 SO2 e aqui eu tivesse 1, então eu multiplicaria a equação de baixo toda por 2, de forma a igualar. E assim por diante. Então essas substâncias-chave, né, que são produto e reagente da próxima etapa, eu preciso igualar os coeficientes de balanceamento delas. Só que eu não posso simplesmente multiplicar ela. Quando eu multiplico uma substância, eu tenho que multiplicar a equação inteira. Beleza? Porque aí fica fácil de eu relacionar. No caso desse exercício, está relacionando o primeiro reagente lá com o último produto. O que eu posso fazer nesse caso? Bom, eu vou somar essas equações e o que tiver no reagente for igual ao que tiver no produto, eu posso cortar. Como assim? Olha, eu tenho SO2 aqui como um produto e aqui ele está como reagente. Então eu posso cortar, ok? Então eu posso cortar. Então some da equação. Aqui o SO3 é um produto, aqui ele é um reagente. Então corta. Então o que está em lados opostos eu posso cortar. Os que estão do mesmo lado eu somo. Então como ficaria esse aqui? O que sobrou? Sobrou enxofre. Então enxofre mais. Olha, eu tenho 2O2, né? Enxofre mais 2O2 mais o que? Água. Então o que forma? Do lado de cá sobrou só H2SO.
SO4. Então, pessoal, quando eu faço essa soma, eu obtenho a equação global do meu processo. Aqui eu tenho as equações, né, de cada etapa, mas se eu quiser a equação global do processo, basta somar minhas equações, né? Aqui não precisou de multiplicar, mas no próximo exercício a gente vai ver isso. Eu igualo, né, o coeficiente das substâncias aqui de forma a cortar, e aí eu chego na minha equação global. E aí fica mais fácil de eu resolver o meu exercício. Isso é um método de se fazer. Daí, olha, 1 mol de enxofre, quando reage, forma 1 mol de ácido sulfúrico. Então, vamos escrever isso? Olha, 1 mol de enxofre, quando reage, forma o quê? 1 mol de H2SO4. Quanto que é 1 mol de enxofre? Arredondando, aproximadamente 32 gramas, né? Então, 32 gramas de enxofre reagem formando o quê? 1 mol de ácido sulfúrico. 1 mol de ácido sulfúrico é 98 gramas. 98 gramas de H2SO4. De onde que eu tirei isso? Da minha equação. Daria para tirar sem somar? Daria também, né? Se os coeficientes aqui estão iguais, né? O enxofre mais o oxigênio forma SO2. O SO2 forma isso aqui, que aí forma o ácido sulfúrico. Então a relação é de 1 para 1, mas fica mais fácil você somar as equações e fazer dessa forma, ok? Então, 32 gramas de enxofre, quando reage, forma 98 gramas de ácido sulfúrico. Só que quanto de enxofre a gente tem? 320 gramas. Então, se forem 320 gramas de enxofre, quanto que eu vou formar de ácido sulfúrico? Então, o X aqui vai ser igual a 980 gramas de H2SO4. Então, essa vai ser a massa de ácido sulfúrico que a gente vai achar. Então, qual que foi o macete aqui? Olha? Primeiro, eu calculei a porcentagem de enxofre, a massa de enxofre a partir da porcentagem, ok? Depois, o que eu fiz? Eu somei as etapas e obtive a equação global do meu processo. Aquelas substâncias, né, que estão iguais, né, no reagente e produto, eu posso cortar. E as que são iguais do mesmo lado da equação, eu somo. Então aqui, ó, SO2 no produto, que é SO2 no reagente, corta. SO3 no reagente, SO3 no produto, corta. Agora O2 com O2 estão do mesmo lado, né, como reagente, aí soma. Então esse é o macetezinho. Beleza, pessoal? Então dá um print aí, vamos fazer nosso último exemplo. Pessoal, vamos lá para o nosso exemplo 4. Mais uma questão sobre reações sucessivas. Então, quando a gente pega questões sobre reações sucessivas, qual que é o macete? É a gente igualar os coeficientes daquelas substâncias que aparecem como produto numa equação e como reagente em outra. Então, por exemplo, vamos ver esses produtos aqui, olha. Aqui é o SO2, aqui ele está aparecendo como um produto, aqui ele está como um reagente. Então o que a gente faz? Iguala os coeficientes. O coeficiente aqui é 8 e aqui é 2. Para que se transformar em 8, o que eu faço? Eu vou multiplicar essa equação toda por 4, ok? Então olha, multiplicando todos, eu não posso multiplicar apenas as substâncias. Quando eu multiplico um, eu tenho que multiplicar todos para a equação continuar balanceada. Então, o que vai ficar? 4 vezes 2, 8. Aí, igualou, né? Aqui era 1, né? 4 vezes 1, 4. Aqui é 2, né? Então, 4 vezes 2, 8. Então, eu igualei aqui, olha, o coeficiente dessa substância que aqui está como produto e aqui como reagente. Faço isso para a próxima também. Aqui é o SO3, olha, o coeficiente aqui é 8 e aqui é 1. Então, o que eu faço? Multiplico a equação de baixo toda por 8 para poder igualar. Então, aqui vai ficar 8 vezes 1, que é 8, né? Beleza. Aqui é 1, então 8 vezes 1, 8. E aqui, 8. Beleza. Fazendo isso, pessoal, é possível resolver qualquer exercício aí, prever qualquer quantidade. Você pode fazer da forma que a gente fez no exercício anterior, somando, né, as equações. O que foi igual no reagente e produto, eu corto. Se tiver do mesmo lado, eu somo. Ou eu posso resolver assim, ok? Aqui, olha, no exercício, está falando o seguinte.
qual que é a massa de ácido sulfúrico produzida a partir da reação de meio mol de sulfeto de ferro. Então está relacionando sulfeto de ferro com ácido sulfúrico. Quando eu igualo aqui, olha, o que sai de uma entra na outra, o que sai de uma entra na outra, então eu já tenho essa relação direta aqui, olha, 4 mol dessa substância gera 8 mol dessa, ok? E aí, 4 mol dessa substância gera 8 mol dessa, só que o exercício está relacionando o quê? A quantidade em mol do sulfeto com a massa do ácido sulfúrico. Então, 4 mol gera 8 mol. É a mesma coisa dizer que 4 mol gera 8 vezes a massa molar dele. Então, meio mol, X. Ou eu posso somar as equações também de forma a obter uma equação global. Aí ficaria assim, ó. Vamos lá. O que está igual aqui, olha, 8SO2 corta com 8SO2. Aí some. 8SO3 corta com 8SO3. Aí também some. Não dá para cortar mais nada. Aí a equação, pessoal, ficaria assim, ó. O que sobrou? 4FeS2 mais oxigênio. Aqui tem 11 com mais 4, 15. Mais 15O2 mais... O que sobrou mais no reagente? 8 águas. E aí o que forma? 2Fe2O3 mais, isso aqui cortou, 8H2SO4. E aí o exercício está relacionando o quê? FeS2 com H2SO4, ok? Então, eu somando aqui, olha, eu chego na mesma relação aqui, olha, eu chego nessa equação global que expressa a relação entre as substâncias, né? Então, aqui eu tenho o processo em etapas e aqui eu tenho a equação global. Nem precisaria de eu somar. Quando eu igualo o coeficiente daquela substância que aparece como produto em uma reação e reagente na outra, quando eu multiplico de forma a igualar, eu já posso pegar a relação direta. 4 desse forma 8 desse. Tá vendo? Nem precisaria de eu somar aqui, ó. 4 forma 8. Beleza? Então, só para mostrar que posso somar para obter a equação global e resolver, ou simplesmente, quando eu igualar aqui, já posso pegar direto. Beleza? Então, o que a gente tem da equação? 4 mol de FeS2, quando reage, forma quanto? 8 mol de H2SO4. Ok? Beleza. Só que quanto que está reagindo desse cara aqui? Ó? Meio mol. Meio mol de FeS2 vai formar quanto de H2SO4? Então, o X aqui, olha. Então, aqui vai dar meio vezes 8 dividido por 4. Então, vai dar meio vezes 8 dá 4, dividido por 4, então vai dar 1. Então, 1 mol de H2SO4. Pessoal, e quanto que é 1 mol de H2SO4? A gente já viu nos exercícios anteriores aí, 98 gramas de H2SO4. Ah, e se eu não soubesse? E se caísse, sei lá, 7 mol? Aí você põe 1 mol, 98 gramas, 7 mol, X e acha o resultado. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse exercício? Esse método, né, de igualar, né, os coeficientes daquela substância que aparece como produto numa reação e reagente na outra. Produto numa reação e reagente na outra. Então, nessas reações consecutivas, é importante igualar os coeficientes. Então, o SO2 aqui está com o mesmo coeficiente de SO2 aqui. O SO3 aqui com o mesmo do SO3 aqui. Aí, você fazendo isso, aí você já pode pegar a relação ali ou somar, obter a equação global e, a partir disso, pegar a relação e fazer os cálculos. Tranquilo, pessoal? Então, print aí. Bom, pessoal, então é isso. Faça bastante exercício, treina bastante, deixa aí sua dúvida, deixe seu comentário, se inscreva no canal, se você gostou, dê um like e até a próxima.